vossos pares, e o versículo 6 nós leremos de forma uníssona. Diz assim a palavra do nosso Senhor: atendei agora, ricos, chorai, lamentando, por causa das vossas desventuras, que vos sobrevirão. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem. A sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Todos em uma só voz, o verso 6. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. As crianças podem vir à frente, feche os seus olhos e nós vamos orar. Querido Deus, fala aos nossos corações, ao mesmo tempo, fala aos corações dos pequeninos. Seja claro, Deus, a tua voz, o que desejas ensinar por meio da tua palavra, e que eu diminua e o Senhor cresça, e que teu nome seja exaltado, e que possamos, como acabamos de cantar e ler a tua palavra, te louvar, não importa as circunstâncias, que o nosso viver seja para o louvor da tua glória, em nome de Jesus, amém. Podeis sentar, queridos irmãos? Queridos irmãos, há um tempo muito antigo, foi lançado um filme que, com certeza, quase todos assistiram. Um filme chamado Titanic. Eu quero que você imagine aquele filme. Lembre de como era o navio. Pelo filme, nós podemos ter uma imagem que o navio ele simbolizava muita riqueza. O navio ele simbolizava poder, ele simbolizava algo que nunca seria destruído. Poderia dizer que ele não seria levado ao fundo do mar. Em outras palavras, ele era inafundável. Os passageiros que ali adentravam, principalmente os da classe principal, a classe A, vamos assim dizer, eram passageiros que desfrutavam de banquetes, e não eram qualquer banquetes, eram banquetes luxuosos, eram passageiros que tinham salões de festas à sua vontade, eles tinham joias caras, eles tinham riquezas imensas. Em outras palavras, eles eram passageiros que confiavam plenamente na força do navio, que nunca seria derrubado, que nunca seria destruído, que nunca seria afundado, e eles confiavam na sua própria posição social. Eles confiavam no poder do seu dinheiro, eles confiavam neles mesmos. Em outras palavras, eles confiavam no próprio material que eles tinham em suas mãos. Eles eram seguros por causa disso. A perspectiva do filme nos mostra que a riqueza daqueles povos faziam eles se sentir seguros, intocáveis e totalmente tranquilos. O que eles imaginavam é que nada poderia, de fato, afundar aquele barco. Há rumores de que dizem, se fato ou não, que aquele que conduzia o barco disse que nem Deus afunda, se é verdade ou não. A gente vê no filme que eles não esperavam que isso viesse a acontecer. Um iceberg, então, ele atinge o navio. O navio ele começa com toda a sua força, com toda a sua riqueza, com todo o seu poder, com toda a sua majestade e glória, começa a ir a pique. E tudo aquilo agora é inútil. Tudo aquilo agora de força, poder, majestade, glória, toda a riqueza daqueles que estavam na classe da elite, todos aqueles que estavam bem pomposos com suas roupas, todos aqueles que tinham joias, de nada agora servia. Nada poderia salvá-los de um grande naufrágio, e por que não dizer da morte. Toda a riqueza que eles acumularam, e que inclusive estava no navio, não podiam livrá-lo de um caos que eles estavam entrando, e muito menos da morte que muitos iriam desfrutar, ou que muitos iriam ser acometidos.
Essa imagem do Titanic e desse caos acontecendo lá, é a mesma imagem do que o apóstolo Tiago está pintando aqui no capítulo 5. Ele está trazendo uma perspectiva que possivelmente na sua Bíblia deve ter aquele parágrafo lá em cima, que vai falar que Deus condena os ricos, ou condena as riquezas mal adquiridas e mal empregadas. Em outras palavras, Tiago condena os ricos opressores. Olhando para esse contexto, Tiago está condenando os ricos opressores que não eram cristãos, porque eles confiavam muito mais na sua riqueza. Eles imaginavam que a sua vida era como um Titanic, majestosa, gloriosa, inafundável. Nada poderia destruir aquele barco, nada pode destruir a minha vida, porque eu tenho dinheiro, porque eu tenho poder, porque eu tenho o que eu posso e quero comprar, eu tenho a felicidade plena. Só que assim como o Titanic, muitos ricos não esperam que um iceberg se levante. Nós poderíamos fazer uma analogia de que o iceberg foi o juízo divino no caminho do Titanic. E da mesma forma, na vida de muitas pessoas, o juízo também se levanta. O juízo de Deus chega, aonde a riqueza não pode trazer de volta a saúde, aonde a riqueza não pode trazer de volta a alegria, aonde a riqueza não pode trazer de volta as perdas imensuráveis. A riqueza será apenas testemunha de todo o sofrimento e de toda a dor que eles estão enfrentando, de todo o afundar que eles viverão. Apóstolo Tiago, no capítulo 5, versículo 1 ao 6, ele não está aqui condenando a riqueza, irmãos. Não sejamos pensadores equivocados desse contexto. Apóstolo Tiago não está condenando aqui a riqueza, mas ele está condenando o amor à riqueza. Tiago está condenando aqueles que confiam mais na riqueza do que em Deus. Tiago está condenando aqueles que confiam de forma, inclusive, perversa na riqueza, que oprime o outro por causa da sua riqueza. Tiago está condenando, irmãos, muitas vezes aqueles que desejam fazer de tudo para ter essa riqueza, ainda que venham oprimir os outros, do que condenar o dinheiro. O dinheiro não é mal. O amor ao dinheiro é que é a raiz de todo mal. Por isso que nessa passagem, irmãos, Tiago traz uma advertência severa, uma advertência muito dura aos ouvidos, seja dos não cristãos como dos cristãos. Para quem ele está falando é para os ricos não cristãos, e aí ele está sendo duro para com eles. É uma exortação severa, mas não deixa de alcançar também os crentes, porque a mensagem que Tiago coloca é uma mensagem também profética. Ela vai apontar para com o que vai acontecer com aqueles que confiam mais nas coisas do que em Deus, com aqueles que confiam mais na força do seu poder, da sua inteligência, do que no Senhor, com aqueles que confiam mais no ouro do que no Criador e dono do ouro e da prata. Em palavras finais, a exortação de Tiago, do apóstolo Tiago, é um lembrete para os não cristãos e para os cristãos, de que a justiça divina, ela não tarda, ela não falha, ela vem na hora certa. Compreendendo isso, irmãos, nós temos aqui algumas sentenças colocadas pelo apóstolo Tiago. E a principal sentença, como tema desse sermão, é a sentença do rico perverso. E essa sentença sobre o rico perverso, ou do rico perverso, ela vem porque, em primeiro lugar, Deus castiga aqueles que adquirem a riqueza de forma errada. O versículo 1, Deus nos mostra, os castigos virão sobre eles, porque eles são ricos de forma perversa. Veja que o texto, capítulo 5, versículo 1, ele começa com uma exortação. O sermão de Tiago, ele começa com uma exortação direta ao coração deles, ainda que alguns teólogos dizem que dramática, mas é direto ao coração deles. Volte comigo ao texto. Atendei agora, ricos, olha a questão dramática, chorai, lamentai, em outras palavras, pranteai. Eu vou ler em outra versão. Por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Apóstolo Tiago está chamando eles, aqueles que não são crentes, a se quebrantar.
Tiago, irmãos, não está se dirigindo a, como eu falei, todos os ricos, mas aqueles que não são cristãos. Aqueles principalmente que a riqueza foi adquirida de forma perversa. Aqueles que puderam ter a sua riqueza de forma injusta. Eles chamam esses para chorar e prantear. E entenda, não é um mero convite. Não é um implorar de Tiago. É uma chamada ao arrependimento. É uma exortação dura, porque se eles não se arrependerem, o juízo virá. E o juízo é inevitável sobre a vida deles. O juízo é algo que vai ser terrível sobre a vida deles. Vamos entender um pouco melhor sobre esse contexto? Porque Tiago está falando sobre os ricos. E nós precisamos compreender aqui o que são esses ricos. Porque Tiago traz aqui uma perspectiva de que esses ricos são aqueles opressores, aqueles que estavam abusando dos crentes, aqueles que estavam usurpando e tirando as coisas dos crentes. E outra, a ideia dos ricos aqui é que eles são incrédulos, eles são ímpios, eles são os proprietários da terra onde os crentes moravam, e eles estavam usando essa terra para explorar deles, para explorar dos trabalhadores. Por isso Tiago está dizendo, olha, eu estou chamando vocês a um arrependimento, eu estou chamando vocês a uma transformação, a um quebrantamento. Mas vamos aplicar isso, irmãos, agora a vida do cristão. Arrependimento, transformação é algo divino. Não se arrepende, nem se quebranta e nem confessa o seu pecado aquele que não conhece a Deus, aquele que não sabe quem Deus é. Apóstolo Tiago está pregando e falando, porque o coração deles é duro, o coração deles está mais nas coisas, está mais nos tesouros terrenos do que nos tesouros eternos. Eles estão mais preocupados em acumular tesouro para este mundo do que para a eternidade. Coração avarento, coração ímpio, coração que se preocupa em acumular, enquanto o irmão sofre e chora, enquanto o irmão pranteia de fome. Tiago está dizendo, olha, o que vocês estão fazendo, isso é opressor, vocês são ímpios. Eu estou chamando vocês ao arrependimento para que vocês não venham a sofrer, para que vocês não venham a padecer, porque o juízo não vai tardar. Porque, em segundo lugar, Tiago está mostrando que o juízo vem sobre a vida deles. Juízo vai chegar sobre a vida desses ricos perversos. O castigo de Deus vai vir. Mas, em segundo lugar, Tiago vai mostrar que eles vivem uma vida fútil. Por isso que o castigo vem. Eles vivem uma vida preocupados mais com a riqueza terrena. Veja comigo, verso 2 e verso 3. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulaste nos últimos dias. Veja, irmãos, o que é que Tiago está dizendo? Tiago está usando algumas imagens poderosas para mostrar a decadência e a inutilidade, a futilidade das riquezas desses homens que amontoaram para si riquezas. Tiago está mostrando para ele que as riquezas que eles valorizam e nas quais eles colocam sua fé, todo o seu coração, ela vai se deteriorar. Ela vai, como diz no bom popular, puir. Ela vai ser destruída. Veja, Tiago começa a mostrar isso no versículo 2, versículo 3. O texto vai nos dizer, riquezas se deterioram. Em outras palavras, as vossas riquezas vão estar podres, as vossas roupas vão ser comidas de traça, e nada do que você tem vai modificar essa estrutura, porque é consequência sobre a sua vida. Os seus bens, quando ele vai falar dos bens aqui, é símbolo de status, símbolo de segurança. Os seus bens serão corruptíveis, serão corrompidos, em outras palavras. Por isso que Tiago vai dizer que a corrosão é a testemunha deles, a corrupção é a testemunha deles. O ouro e a prata estão enferrujando, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós. Palavras finais, Tiago está dizendo assim, a própria riqueza que vocês acumularam, elas não vão salvar a vida de vocês. A própria riqueza que vocês juntaram,
ela será prova da negligência, da omissão, da corrupção, do egoísmo de vocês. Sabe, a riqueza que vocês acumularam, vocês não vão levar no caixão. Enquanto vocês veem outras pessoas padecerem, a riqueza que vocês acumularam, vocês não vão desfrutar dela para onde vocês vão, seja para a eternidade com Deus, ou seja para o inferno com Satanás. Tiago está dizendo, olha, vocês precisam administrar bem, até porque esse texto aqui, irmãos, está nos levando ao contexto do oitavo mandamento. Nós somos chamados para ser bons mordomos, nós somos chamados para não ser avarentos, não roubar. Tiago está chamando os ouvintes para compreender que a riqueza acumulada e não usada de forma bem, ela se torna avareza, ela se torna problema, ela se torna um prejuízo, ela se torna uma negligência para a sua própria vida. Veja, ele vai usar a ideia da ferrugem. A ferrugem, ela vai comer como a carne, como fogo. Ele está falando de uma ideia, irmãos, ele está trazendo uma perspectiva de que a avareza vai corromper o dinheiro, vai destruir a sua vida, a avareza vai acabar com a sua vida, a avareza não vai trazer saúde a você, a avareza não vai trazer felicidade ao seu coração. Em outras palavras, o pecado da avareza vai consumir a sua alma, porque você ama mais o dinheiro do que o Senhor do dinheiro. Tiago está dizendo que aquele que vive assim, ele vai ter juízo. Ele vai ter juízo sobre a vida dele. Nós poderíamos começar do verso 6 para o verso 1, porque talvez ficasse de forma mais sistemática, clara no nosso entendimento. Por quê? Porque o verso 4 ao 6, Tiago está dizendo que os ricos, eles são opressores. O pecado do rico é esse, que ele é opressor. E esse é o terceiro ponto. Por isso que eu estou dizendo, nós poderíamos começar de baixo para cima nesse texto e não haveria problema. A compreensão talvez seria até mais clara. Eles são opressores. Aqui está o ponto central do que Tiago está tratando, o coração daqueles que são ricos e não querem entregar a sua vida a Cristo. Ele está dizendo que o tema central é que eles são opressores por causa do dinheiro, por causa da avareza. E eles são opressores, e como opressores, eles não estão preocupados com o outro, eles estão preocupados do que pode tirar do outro, e eles usam a opressão para agir com injustiça, e assim tirar e poder lucrar em cima do outro. Veja comigo a perspectiva do pecado de opressão que eles cometem. Olhem comigo, versículo 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Eles são opressores, como? Eles retêm o salário dos trabalhadores. Tiago está nos dizendo, e fazendo uma acusação direta, irmãos, sobre esses ricos que estão agindo de forma injusta, eles estão enriquecendo, roubando os mais vulneráveis. Eles estão enriquecendo, roubando os trabalhadores, os diaristas, em tese, o que a gente até já viu no nosso país, roubando o INSS. O clamor desses oprimidos, o clamor destes, seja em qual for nação, ele vai chegar aos ouvidos do Senhor. E aqueles que assim agem, irmãos, aqueles que assim agem, eles terão pago. Veja que Tiago está nos dizendo que o clamor desses oprimidos é ouvido pelo Senhor dos Exércitos. Aqui é uma referência muito clara, irmãos, sobre o Deus soberano, sobre o Deus que é justo, sobre o Deus que cuida dos oprimidos, sobre o Deus que cuida dos órfãos e das viúvas. Por mais que humanamente eles estejam sendo humilhados, maltratados, o clamor deles está chegando diante do Senhor, e o Senhor dos Exércitos se levantará, e o Senhor dos Exércitos, que é o justo juiz, julgará tudo com equidade. Diante do Senhor dos Exércitos, irmãos, não ficará ninguém impune. Sabe qual é a nossa alegria? É que ainda que a justiça terrena falhe, a eterna nunca falhará. Os ricos não comprarão Deus. Os ricos não comprarão as sentenças de Deus. Os ricos não conseguirão corromper o Senhor.
Os ricos não conseguirão mudar os decretos divinos. Sabe, queridos irmãos, aqui Tiago está nos mostrando essa perspectiva. O Senhor dos Exércitos, soberano e justo Deus, está ao lado dos oprimidos. Mas os ricos, perversos e opressores, eles não apenas só retêm o salário, eles luxam com, inclusive, indulgências. Volta comigo ao texto. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. A perspectiva do que Tiago está nos mostrando é que eles vivem de forma prazerosa sobre a terra, eles vivem nos seus deleites, ele tem inclusive engordado o coração em dia de matança. E o que o Tiago está nos mostrando aqui é que esses ricos se entregavam a vida de prazeres egoístas. Enquanto, irmãos, uns passavam fomes, eles se entregavam aos seus prazeres egoístas. A imagem aqui do que Tiago está falando sobre engordar o coração para um dia de matança é uma metáfora, e uma metáfora muito sombria. É uma ideia de que eles se preparavam, sabe para quê? Para o juízo de Deus. Mas eles se preparavam para o juízo de Deus como um gado que se prepara para o abate. Eu não sei se você já viu como isso acontece. Um gado que é preparado para o abate. No interior é muito claro a gente ver isso. Talvez na capital seja mais raro a gente ver isso. Aquele gado que se prepara para o abate, irmãos, ele não tem fim. Mas ele primeiro é cevado. Ele primeiro é engordado. Sabe, o Natal está chegando e a gente já está preparando, cevando o peru para quando chegar lá ele está bem recheado, está bem gostoso, a carne está molinha, está bem pesadinho para a gente comer à vontade. O que Tiago está dizendo é isso. Tiago está dizendo, olha, eles estão enchendo o coração, mas enchendo o coração com os seus prazeres, com os seus deleites, enchendo o seu coração com a sua idolatria, enchendo o coração com as suas perversões, com a sua injustiça, para se preparar diante do tribunal. Qual a sentença que eles vão receber? O que é que vocês acham que eles vão ter como sentença? E seria Deus injusto por sentenciá-los ao inferno? Seria Deus injusto por mandá-los viver a eternidade ao lado de Satanás, no lago de enxofre, serem destruídos? Aqueles que têm prazer na impiedade, aqueles que têm prazer em roubar dos pobres, aqueles que têm prazer em viver uma luxúria, aqueles que têm prazer em viver engordando a si mesmo em seus deleites carnais, em outras palavras, satisfazendo a vontade de Satanás, seria Deus injusto. O apóstolo Tiago, ele vai dizer, eles vão sofrer, a condenação vai chegar. Volta comigo ao texto, olha o versículo 6. Tendes condenado e matado o justo, sem que eles vos faça resistência. Condenação, irmãos, do justo. Aqui está o pecado mais grave de todas as acusações. De todas as acusações sobre os ricos perversos. Os ricos perversos que roubam. Os ricos perversos que tiram dos pobres. Os ricos perversos que fazem tudo para satisfazer a si mesmo. Aqui está a pior acusação. Eles cometem condenação contra os justos. E, queridos irmãos, a perspectiva do que Tiago está falando aqui, nós poderíamos dizer que é uma referência à perseguição e à violência, principalmente contra os crentes. A ideia de que a gente já viu no passado e muitas vezes vê ainda no nosso presente, crentes sendo perseguidos, crentes passando por lutas e adversidades, crentes sendo mortos, violentados, crentes passando inclusive fome. A ideia do que Tiago está fazendo aqui é como se fosse uma análise mostrando um pecado grave, dizendo que o que eles estão fazendo, a sentença deles já é certa. O efeito disso é que eles vão também receber o salário do pecado. Eles vão receber a morte, eles vão receber a justiça sobre a vida deles, porque eles estão condenando aqueles que não estão nem oferecendo força contra eles. A ideia de condenação dos justos aqui
é que os justos foram colocados como, lembra do Coliseu Romano? Colocado lá no Coliseu Romano, e eles não estão oferecendo nenhum problema. Eles não estão oferecendo nada contra o sistema. Eles apenas se entregam para morrer. Queridos irmãos, Tiago começa a deixar claro o que ele quer falar. Do versículo 1 até o versículo 6. Tiago começa a nos mostrar que a condenação que vem sobre o rico opressor é algo normal e algo natural. Porque eles vivem como vidas de Satanás. Eles vivem como um exemplo de Satanás. Mas entenda, apesar de Tiago se dirigir aqui, de fato, direto aos opressores, aos incrédulos, essa passagem também tem uma aplicação à vida do crente. Veja, o opressor, o salário dele, ele vai morrer e ir para o inferno. Mas o que Tiago quer aplicar à vida do crente? Por que Tiago quer chamar os crentes também para ouvirem essa perspectiva? Ah, Tiago, mas você falou para com os ricos não crentes, e realmente eles são opressores, eles roubaram da gente, eles destruíram a nossa vida, eles condenaram os justos, que não tinham nada a ver com o que estava acontecendo, eles fizeram tudo de mal, mas o que tem isso a ver com a nossa história? Aí Tiago começa a trazer uma perspectiva, Tiago começa a chamar os crentes a entender, nós somos tentados, iguaizinhos a eles. Nós somos tentados, irmãos, a colocar nossa confiança, não em Deus, mas nas nossas finanças. Nós somos tentados a colocar a nossa confiança, não em Deus, mas nos bens. Assim como os ricos aqui colocam sua confiança na riqueza, colocam sua confiança nos bens, nós somos muitas vezes chamados para pensar que a nossa verdadeira segurança está nas riquezas, está nos nossos bens terrenos. Nós somos chamados a não confiar na providência de Deus. Ah, queridos irmãos, esses 3 dias que eu pude passar no congresso, eu e o seminarista Adriano, nós vimos, na verdade, nós vimos da graça do Senhor nos ensinando o que é generosidade. Generosidade. Uma das palavras que o reverendo Otávio falou, e aquilo está ecoando na minha mente, no meu coração, é inadmissível um irmão nosso na fé está sofrendo, passando por alguma adversidade e a gente não fazer nada. Uau! Nós somos família. Nós somos família. Deixa eu contar um relato para vocês que aconteceu lá. Sexta-feira, reverendo Roster Guimarães foi pregar. E não quero dizer que foi a melhor pregação, mas quero dizer que para mim foi muito impactante. As demais foram maravilhosas, mas essa me impactou de uma forma tremenda. Acredito que não só a minha vida. Se vocês quiserem, depois podem assistir. E ao término daquele culto maravilhoso, a igreja quebrantada, chorando, eu chorava feito criança. Todo mundo se despedindo, um casal que está fazendo discipulado para se tornar membro lá, vai no estacionamento, pegar o seu carrinho e descobre, levar o carro. E agora? A igreja se colocou à disposição, correndo atrás de polícia, para fazer BO com o casal, acionaram vários contextos. No outro dia, o reverendo Otávio chama aquele casal, João e Maria, o nome deles, lá à frente, e disse: olha, meu irmão, nós vamos orar, pedir que Deus traga o carro de volta. Mas se Deus não trouxer o carro de volta, Ele é Deus. E eu quero desafiar a igreja a cuidar do nosso irmão. Nós não podemos deixar isso passar. Uau! Eu estou em oração para que esse carro apareça também. Mas isso foi impactante. O que eles vão fazer, eu não sei. Mas o que eles já estão fazendo é algo impactante. É o nosso irmão que está chorando. É o nosso irmão que está sofrendo. Num culto extraordinário, algo terrível aconteceu. O que é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos agir? Em quem nós confiamos? A quem nós confiamos a nossa vida? A igreja lá está ensinando o que é generosidade. Está revelando generosidade. Queridos irmãos, nós precisamos entender que o nosso dinheiro não é nosso Senhor. Tiago está chamando os crentes para dizer assim: olha o exemplo aqui, ó, o péssimo exemplo. Olha aqui
a vida desses irmãos aqui, que não são crentes, é natural para eles servem a Satanás mesmo. Eles têm um coração duro, porque eles são levados à vontade da carne, de Satanás e deles mesmos. Eles confiam no dinheiro, eles confiam nos prazeres carnais, eles estão engordando a si mesmos, eles estão como o boi que vai para o abate, e eles vão para o abate, porque diante de Deus eles vão ser abatidos. Mas vocês não são iguais a eles. O dinheiro de vocês não é de vocês, é de Deus. Sejam bons mordomos, aprendam a confiar no Senhor e ao Senhor os vossos bens. Queridos irmãos, Tiago está nos chamando para entender que tudo que temos e somos não é nosso, foi Ele que nos deu. Mas parece que nós temos maior dificuldade, como alguém já bem disse no passado, e essa frase ecoa no presente. Parece que nós temos dificuldade com o que é de Deus, e a última parte do homem que se converte é o bolso. Olhamos mais para os 10% de Deus do que dos 90% que Ele deixou para a nossa vida. Para sermos bons mordomos e administrarmos para a glória do Senhor 90%. Achamos que a nossa vida vai ser resolvida por causa dos 10%. Pastor, está muita inflação. Pastor, está muita crise. Tudo está caro. Querido irmão, vai ser. A vida não será de mar de rosas. A vida sempre será de guerras. Em quem você confia? A quem você confia a sua vida? Até aqui o Senhor te ajudou. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E por que queremos roubar o que é de Deus? Porque muitas vezes estamos agindo feitos ímpios. Estamos agindo feitos esses ricos aqui, querendo tirar do outro. Mas se eu não posso tirar do outro, eu vou tirar do Senhor. E Ele sempre vai entender. Tiago está chamando os crentes aqui para entender justamente a mordomia cristã, que muitas vezes é tão esquecida, irmãos. Veja, irmãos, para um cristão, a riqueza não é um sentido literal de meritocracia. Para o cristão, a riqueza é um dom de Deus. E se ele usar esse dom de forma para a glória do Senhor e para a glória do próximo, o nome de Deus será louvado. Veja, se Deus te deu riqueza, use a sua riqueza para a glória de Deus. Use para cuidar do próximo. Use para abençoar. Eu não estou pedindo para faltar na sua casa. Eu não estou pedindo para você deixar de atender a sua casa. Não. Mas se você pode abençoar e ser generoso, seja um bom mordomo. Tiago está nos dizendo que nós devemos usar os nossos recursos com justiça. Mas sabe qual é a nossa realidade? A nossa realidade é que nós usamos os nossos recursos com injustiça até para conosco. Quer um exemplo? Nós ganhamos um salário e gastamos 2. E aí? Nós ganhamos 2 salários e gastamos 3. A gente não tem como agir com generosidade para o reino, para com o próximo. A gente não age com generosidade para promover o Evangelho, porque a gente não é justo conosco mesmo. Nós não somos justos conosco mesmo. Queridos irmãos, ainda o processo inverso disso. Há muitos que são mordomos, que guardam tão bem, que não querem tirar nada, nem para si mesmo, nem para o outro. Tiago está condenando aqui o egoísmo e a mesquinharia, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Igreja Presbiteriana de Peixinhos, conselho, oficiais. Se a igreja pode fazer e não faz, ela está pecando. Ela está pecando. Se a igreja pode fazer algo para a glória do Senhor e não faz, ela está pecando. Agora, se ela não pode fazer e quer fazer além das suas forças, do que tem como recurso, ela também está pecando. Ela tem que fazer o que pode. O que pode. Sabe, queridos irmãos, a mesma coisa é a nossa vida. Se Deus te deu dinheiro para você comprar uma camisa boa, mas você fica com mesquinharia e compra uma camisa velha, você está pecando.
Se Deus te deu dinheiro para comprar uma camisa boa, mas você quer comprar uma camisa melhor do que boa, você também está pecando. Ostentação é pecado. Você precisa ser satisfeito e contente no teu Salvador, com o que Ele te dá, e usar todo o recurso para a glória do Senhor, ainda que você usufrua de bom para você e de bênção para o próximo. Por isso que o apóstolo Tiago está chamando os crentes para entender uma coisa: olha, se vocês andarem como eles, no final das contas vocês não vão ser bons mordomos. Mas entenda, crentes, há uma esperança. Há uma esperança para os que são oprimidos. Há uma esperança para os crentes. Veja, a mensagem de Tiago é uma exortação severa e dura, mas é uma exortação que traz consolo. Consolo àqueles que são injustiçados. Veja que Tiago vai nos mostrar que o Senhor dos exércitos ouve o clamor dos pobres e faz justiça. Em outras palavras, Tiago está dizendo: por mais que vocês, crentes, estejam sendo injustiçados, por mais que vocês, crentes, estejam sendo roubados, por mais que vocês, crentes, estejam sendo maltratados, Deus ouve o clamor de vocês. Deus se levantará para pleitear a vossa luta. Deus é o vosso juiz. Deus está com vocês. Vocês não estão só. Ah, queridos irmãos, se nós entendêssemos isso, se nós compreendêssemos isso, é um consolo, um alento, saber que Deus é o justo defensor, Deus é o defensor e o juiz de todo opressor. Nós deitaríamos em paz e em paz dormiríamos, porque nós sabemos quem cuida de nós. A nossa salvação não está no nosso dinheiro, não está na nossa reserva, não está no nosso conhecimento cultural, filosófico, nos diplomas. Não vai ser nada disso, irmãos, que vai atuar como juiz sobre a nossa vida. É o nosso Deus, o Senhor dos exércitos, invencível na batalha. Por isso o apóstolo Tiago, irmãos, ele traz uma reflexão chamando a todos, seja em primeiro lugar os não cristãos, a entender que a verdadeira segurança não está no dinheiro, não está nos prazeres terrenos, não estão nas gorduras maravilhosas da terra, carnais. Não. Apóstolo Tiago traz um chamado, uma reflexão, para mostrar a eles e aos crentes que a verdadeira segurança, a verdadeira estabilidade, a verdadeira vida é viver uma vida de responsabilidade como mordomos dos recursos que Deus te deu. Não é confiar nos recursos, é confiar no Deus que te deu os recursos. Ele é Deus. Ele não mudou, irmãos. Ele é o mesmo ontem, hoje será para todo sempre. Por isso Tiago nos leva a clamar por justiça, porque o Senhor dos exércitos cuida dos seus. Tiago nos leva a confiar na provisão de Deus, porque o Senhor dos exércitos não desampara os seus. Tiago nos chama a viver de uma maneira que a nossa vida não seja consumida pelas riquezas, mas seja cada dia mais íntima com o Senhor dos exércitos, e viva uma vida para o reino e para o rei do reino. Tiago, irmãos, aplica esse sermão a Cristo, porque esse sermão não é um sermão moralista, é um sermão a qual ele nos mostra Cristo Jesus, é um sermão no qual ele diz que Cristo é o verdadeiro tesouro e Cristo é o justo juiz. Como é que ele faz isso? Como é que ele nos traz essa compreensão à nossa vida? Vamos voltar um pouco ao texto. Tiago está nos trazendo a ideia da pregação, a pregação sobre o juízo final. Os ricos, eles vão sofrer nesse tribunal. Os ricos, eles vão encarar a sentença que já é preparada. A condenação já está pronta para eles, e quando eu falo os ricos, são os ricos sem Deus. O Senhor dos exércitos, que ouve o clamor dos oprimidos, vai se levantar contra eles. Então, queridos irmãos, o justo juiz não deixará impune aqueles que se aproveitaram do outro,
aqueles que oprimiram, aqueles que destruíram. Veja aqui o texto vai nos dizer que como uma ferrugem que testemunhará contra os ímpios. Veja que o texto vai nos mostrar, irmãos, que não só a ideia de ferrugem, porque aqui quando ele fala de ferrugem, ele está se referindo justamente ao juízo final, a ideia que será Deus, quer dizer, será Cristo, aquele que irá presidir o juízo final. Tiago está advertindo, irmãos, os ímpios a entender essa última análise, e ao mesmo tempo, nessa exortação, ele está fazendo um convite, dizendo: ímpios ricos, parem de confiar nas riquezas, reconciliem-se com Deus, reconciliem-se com o Senhor, com o justo juiz, antes que seja tarde demais. O justo juiz que está no tribunal, o justo juiz. O chamado de Tiago, apontando para Cristo, é: reconcilie com o Senhor. Tiago começa a nos mostrar que não é só ele o justo juiz, ele é o verdadeiro tesouro. Porque o apóstolo aponta e mostra que a riqueza terrena ela é corruptível. E nós temos visto isso cada dia mais em nossos dias, em nossa geração. Até a riqueza terrena é corruptível, ela é ilusória. Por mais que você diga e pense: pastor, quem tem dinheiro não sofre, quem tem dinheiro vive muito bem, quem tem dinheiro parece que não tem tristeza. Eu digo para você, isso é ilusão. A enfermidade um dia vai chegar, a morte um dia vai chegar para estes, e é ilusão. Sabe por quê, irmãos? Porque aqueles que partirem sem Cristo, eles irão para o inferno. Aqueles que partirem sem Cristo, eles se encontrarão com Satanás. Tiago está nos mostrando que essa ilusão é justamente uma narrativa que a sociedade cria como algo bom. Viva o hoje como se amanhã não existisse. Viva o hoje como se o amanhã não fosse chegar. Então, carne hoje, faça tudo que der na sua telha, aproveite, seja feliz, se alegre, faça tudo de prazer carnal. Tiago está chamando para o cristão e o não cristão entender: isso é uma ilusão. Abra comigo, irmãos, Mateus capítulo 6, versículo 19 e versículo 20. E veja quem é o nosso verdadeiro tesouro. Mateus capítulo 6, versículo 19 e versículo 20. Eu vou fazer a leitura e peço que você possa acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 6, versículo 19 e versículo 20. Não acumuleis para vós outros, isso é Cristo dizendo, tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas o que é que diz o versículo 20? Todos em a sua voz? Mas Mateus e Tiago estão apontando: Jesus é o verdadeiro e eterno tesouro. É Ele, irmãos. O nosso tesouro não são os nossos bens. A riqueza que não perece é Cristo. A riqueza que não pode ser roubada é Cristo. A riqueza que não pode ser destruída é Cristo. A nossa herança, a nossa vitória garantida é por Cristo, é nele, por causa dele e por meio dele que nós vivemos. É Cristo, irmãos, o nosso tesouro maior. Por isso que o apóstolo Tiago começa a nos mostrar: todo aquele que está sendo oprimido, ele será cuidado. Porque olha o final do versículo 6. Tendes condenado e matado o justo. E aqui Tiago está apontando para Cristo. Jesus, Ele é o justo oprimido. Tiago aqui, irmãos, está falando sobre a opressão e morte do justo. E é aquele justo pelo qual morreu por injustos. É o justo, irmãos, por excelência. É o justo que foi condenado à morte mesmo sem ser injusto. É o justo, irmãos, que sofreu por injustos. É o justo que sofreu por pecadores.
E as Escrituras nos mostram que ele foi justo, ele não fez mal a ninguém, ele foi julgado, crucificado pelos opressores. Ele morreu em meu e seu lugar. Entendamos, irmãos, foi por meio do seu ato e através do seu ato de morte e ressurreição que nós somos restaurados, que nós somos redimidos, que nós somos ligados de volta ao Pai. É por causa da morte do justo que ele venceu o pecado, ele derrotou o pecado, ele derrotou a morte. A sua justiça, irmãos, se torna maravilhosa a nossa vida quando de fato nós confiamos nesse justo. Tiago está nos chamando, irmãos, para deixar de lado a confiança nas coisas terrenas e confiar no único justo, Cristo Jesus. Ainda que os seus dias sejam dias de angústia, ainda que os dias sejam tenebrosos, apóstolo Tiago está dando um aviso, uma exortação, dizendo: vamos a Cristo, confiemos em Cristo, Ele é o nosso tesouro. Ele está chamando os irmãos quando prega aos crentes, dizendo: olha, a nossa riqueza maior é Cristo, o justo verdadeiro que morreu em seu lugar. Cristo pagou na cruz do Calvário o seu pecado, Cristo é suficiente, ainda que você seja oprimido. O sacrifício de Cristo te garante, você não viverá mais em opressão. Um dia você estará face a face com Ele, e não haverá mais choro e ranger de dente, tristeza e angústia nenhuma. É Cristo. Precisamos, irmãos, entender isso. Ele é o juiz que virá. Ele é o juiz, irmãos, que não terá o ímpio por inocente. Ele é o juiz, irmãos, que julgará o que foi oprimido. Julgará quem oprimiu. Ele é o juiz que trará salvação. Ele é a nossa esperança eterna. Cristo Jesus, irmãos, nos chama em Mateus para não acumular bens, mas nos chama para estar no maior bem que nós podemos ter, Ele mesmo, o único que pode nos salvar da ira presente e da ira vindoura. Queridos irmãos, Tiago está condenando e exortando de forma dura os ricos ímpios a não viverem confiados nas suas riquezas, mas ao mesmo tempo está exortando os crentes que estão sofrendo perseguição, estão passando por pobreza, a não confiarem também no dinheiro, e muito menos se fazerem de vítimas por causa da injustiça que estão sofrendo. Ele convida os cristãos a confiarem em Cristo, porque Ele é o Senhor dos Exércitos, o justo juiz e o verdadeiro tesouro dos crentes. Em quem você está confiando? Aonde está o seu coração? Aonde está a sua esperança? Aonde está a sua vida? Você nessa noite está sendo desafiado pelo Senhor a viver uma vida, irmãos, como nós acabamos de cantar, não olhando as circunstâncias, a viver uma vida não olhando os dissabores do tempo presente. Você está sendo chamado para confiar não olhando para as injustiças que há no nosso país e em outros países. Você está sendo chamado nessa noite para parar de colocar o olhar neste mundo e começar a colocar o olhar no Senhor dos Exércitos. Há de fato colocar o teu coração sobre a presença dEle e descansar, ainda que injustiças venham sobre você, mas descansar no justo juiz e no tesouro eterno que nunca te faltou e que nunca te faltará. Eu quero convidar você a fechar os olhos. Eu não sei qual é o Titanic da sua história. Talvez você colocou a confiança em algo material. Talvez você colocou a esperança no seu poderio, na sua inteligência, na sua humanidade, na sua autossuficiência. E Deus nessa noite está te dizendo assim: olha, eu te convido para você largar tudo isso. Eu te convido nessa noite para você, e te chamo nessa noite para você voltar o teu coração, minha vida, a confiar em mim, a se render a mim. O juiz que não é injusto, o juiz que não é iníquo, mas o juiz que é amoroso, bondoso, fiel
e que está contigo em toda e qualquer circunstância. Eu convido você a orar ao Senhor. E enquanto você ora, eu queria convidar o nosso irmão Paulo, presbítero Paulo de Tarso, a tocarmos novamente o louvor. Te louvarei, Senhor, não importa as circunstâncias. Te exaltarei, Senhor, porque eu sei quem Tu és. Feche seus olhos, converse com o Senhor, reconheça o que Deus está falando ao seu coração nessa noite. Se renda, se coloque em humildade, lance sobre Ele toda a vossa ansiedade. Não confiem nos prazeres desse mundo, no dinheiro, mas confie a sua vida ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso que nessa noite te chama a descansar, a viver por Ele. Perto quero estar, junto aos Teus pés. Atrai o nosso coração, Senhor, Pois prazer maior não há. ó Deus, que essa seja a maior verdade da nossa vida, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Me render e Te adorar. Ó Senhor, toma o nosso viver em Ti, Deus. Tudo que há em mim, Eu quero Te ofertar. mas ainda é pouco, eu sei. É verdade, Senhor. Se comparado ao que ganhei, Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, Te louvarei. não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Te louvarei, Te louvarei. não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Vamos cantar do início mais uma vez, só a igreja com toda a força, entendendo a mensagem, entendendo esse louvor. Cante com seu coração e sua alma ao Senhor. Perto quero estar, Toque os corações, Deus. Quebra os corações que possam estar presos pelas arenas, Deus. Deus, em nome de Jesus, Pai. Os prazeres, Deus, desprende das questões humanas, Deus. Tudo que há em mim, Senhor. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Aleluia. Não sou apenas servo,
teu amigo me tornei. Diga bem forte ao Senhor: te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, somente a ti, Jesus. Somente a ti, somente a ti, Jesus. Deus, em nome de Jesus, Pai, toca os corações, nos faz entender o que o Senhor falou nessa noite e nos faz compreender o que acabamos de cantar. Nos faz entender que a nossa vida não estão nas circunstâncias, a nossa vida não é o que a circunstância diz que é, a nossa vida não são as injustiças que podem ocorrer sobre a nossa cabeça. Nos faz entender, Senhor Deus, que a nossa vida não é, Senhor Deus, as tristezas que muitas vezes recaem sobre nós por causa dos pecados do outro, ou quem sabe, Senhor Deus, das opressões dos injustos. Nos faz entender que a nossa vida, ela é tua, Senhor, e que a nossa vida está sob o teu controle, e que ainda que pareça que os opressores e ricos não sejam julgados de forma terrena, haverá um dia em que eles sofrerão diante do grande tribunal. Entender, Deus, que o justo juiz, o Senhor dos exércitos, ouve a oração dos aflitos, daqueles que são oprimidos. Por isso nos ensina, Senhor, a nos derramar diante de Ti. Por isso nos ensina a depender do Senhor, o nosso maior bem terreno, o nosso maior bem eterno, aquele que nunca falta, aquele que nunca nos deixa só, aquele que nunca nos desampara, o nosso maior tesouro, que a traça e a ferrugem não podem corroer, que o ladrão não pode roubar. Oh, Espírito Santo de Deus, aviva o nosso coração nessa noite, para não colocar a nossa esperança nas coisas terrenas, no dinheiro, em nós mesmos, porque quando assim nós fazemos, nós agimos iguais aos ímpios. Quando assim nós fazemos, nós não agimos com generosidade, Senhor. Por isso, Espírito Santo de Deus, toca o nosso coração, abre o nosso entendimento para agir com generosidade no Teu reino, para com o Teu reino. O Senhor não precisa do nosso dinheiro, o Senhor não precisa da nossa fidelidade, inclusive em dízimos e ofertas. O Senhor não precisa, mas o Senhor nos chama para assim viver. O Senhor nos chama para sermos fiéis ao Senhor. Por isso, justo Deus, toca o nosso coração, abraça o nosso coração nessa noite, toma em Tuas mãos e lapida Ele a Tua vontade, molda Ele, Senhor Deus, para cada dia entendermos que o nosso maior bem é um bem incorruptível, imortal, infalível. É um bem que não pode ser roubado. É Cristo Jesus. Em nome do Senhor, Pai, atrai o nosso coração a esta compreensão, desde agora e para todo sempre. Não importa as circunstâncias. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e amado Pai, a comunhão e a eterna consolação do Santo e Divino Espírito de Deus repouso sobre cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Cantemos a bênção. Que a graça do Senhor
Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Eu peço que não fechem